Se você achava que o Prehistoric Kingdom já estava evoluindo rápido, esse novo diário de desenvolvimento simplesmente mudou o jogo. Hoje, a gente vai falar sobre o progresso insano da mecânica de combate, algumas novidades do update 17 e um novo dinossauro. Antes de tudo, saiu um patch de suporte do update 16 no Public Test Branch, que é uma versão basicamente experimental do jogo. O foco lá foi principalmente o balanceamento e realismo. Algumas doenças foram ajustadas, os animais idosos agora morrem um pouco mais de frequência, temos novas animações de vivários, suporte anfíbio, parte estando boa, então lá ela já pode nadar no vivário, e agora também dá para mudar o tipo de água do vivário, né, para um estilo mais escuro, por exemplo, rico em tanino. Esses testes vão ajudar muito no lançamento oficial do update 17 para deixar tudo calibrado. Agora veio uma informação muito legal. Uma versão inicial do update 17 vai chegar em abril no Public Test Branch, mas atenção, ainda sem o combate nessa versão inicial. Mesmo assim, lá já teremos uma nova reformulação de gerenciamento, um bioma Scrubland atualizado e duas espécies de estegossauro. Aquelas espécies que a gente já viu nos últimos vídeos. Porém, esse estegossauro ainda será basicão, somente com algumas animações iniciais, com um sistema de crescimento, né? Porém, ainda sem todo o comportamento completo que os animais têm. Agora sim vamos falar sobre o sistema mais esperado, o combate. Eles passaram semanas, focando, trabalhando nisso e já temos coisas muito interessantes funcionando. Inclusive uma simulação de luta que fizeram, porém só temos inversão de imagem. Nesse exemplo, o Tiranossauro Rex já consegue atacar, se movimentar durante a luta, andar lentamente e até fazer um strafing, que é o movimento lateral, antes de atacar, que a gente já conhece e que inclusive tem na mecânica de combate do Jurassic World Evolution 3. E outra coisa interessante também, que a gente até já sabia, que as lutas serão dinâmicas, Agora uma confirmação mesmo, e isso significa que os dinossauros vão poder se afastar durante o combate, circular um ao outro, que é basicamente o strafing também, e ficar cansados durante o combate. Não vai ser algo scriptado, como uma luta entre turnos, onde basicamente sempre sabemos quem vai ganhar. Vai ser um comportamento muito emergente. Mas como vai funcionar esse sistema de combate? Cada animal tem um conjunto de ataques básicos, uma mordida, um golpe de cauda ou uma cabeçada. E isso acontece de forma contextual, dependendo da distância. Se tiver muito perto, um ataque direto. Se tiver espaço, vão ser ataques especiais. Por exemplo, se tiver um pouco mais longe, o T-Rex pula e morde. Se for um raptor, ele ataca com as garras. Já o estegossauro usa a cauda como arma. Isso vai deixar o combate muito mais natural e bem variado. Outra coisa muito interessante também é que cada animal terá um perfil de combate. Ou seja, o jogo vai decidir coisas como atacar ou fugir, defender o território, proteger o ninho e até mesmo ficar agressivo na época de reprodução. Então, dependendo da época, ele vai ficar mais passivo ou agressivo. E tudo isso vai ser baseado em porcentagens. Então, aqui como exemplo, dependendo da situação, o dinossauro vai ter 10% de chance de fugir de uma situação ou 30% de chance de atacar. Isso vai criar situações diferentes e únicos, em cada encontro entre as criaturas. E também tem até um menu de debug, que se você apertar aí o Shift mais B, para ver exatamente o que o dinossauro está pensando em tempo real. Vai ser bem interessante aí para quem quiser saber o comportamento do dinossauro bem na hora mesmo. Então, baseado em todas essas informações, eu fico com uma dúvida. Será que teremos emboscadas também? Por exemplo, como um dinossauro parado no mato, só esperando a oportunidade, uma caça em grupo de Velociraptors ou até um grupo de Carcharodontosauro, por exemplo, caçando saurópode. Porque do jeito que estão essas mecânicas, não seria loucura pensar em algo assim. Então comentem embaixo se vocês gostaram desse sistema. Eu particularmente fiquei mais ansioso ainda para jogar. Parece que vai ser muito massa. Agora vamos falar um pouco sobre o bioma Scrubland. O bioma Scrubland recebeu 46 novas plantas, onde vai nos dar muito mais variedade e também mais liberdade criativa para os habitats mais naturais. Isso daí é essencial para quem curte construir parque realista, com ambientação natural, assim como eu. Falando ainda sobre ambientação, teremos uma reformulação total no sistema de água. Agora temos até 6 tipos de águas diferentes: a água natural, água de rio, água de lagoa, uma água densa, uma água distrófica, não sei o que é exatamente isso, e uma água mais turva.
Ó, dá uma olhada aqui em como vai ficar debaixo da água mesmo, olhando com esses efeitos, aqui o espinossauro nadando. Teremos também uma melhor renderização e efeitos visuais mais realistas, com destaque nos efeitos para acoustics, que é um efeito de luz que aparece na água, uma visão subaquática melhorada e mais imersão para animais que nadam bastante, né, como espinossauro. Então, juntando tudo isso, a gente vai conseguir ver melhor os animais nadando de forma geral, já que todo mundo nada do mesmo jeito. Outra coisa muito interessante também é que ficou mais fácil editar a água no mapa agora. Por exemplo, se você colocou um tipo de água específica, a Natural Water, mas quer trocar para a Lagoon Water. Aí a gente simplesmente vai substituir por completo o rio ou a lagoa que criamos, sem a necessidade de remover a água e fazer todo o trajeto novamente. Nessas imagens dos lagos dá para ver muito bem a diferença, né, da qualidade para água que a gente tem agora para essa nova que vai ter no futuro. Claro que essas coisas como madeiras, pedras são decorações que a gente coloca, mas a qualidade em si já está absurdamente melhor em comparação com o que a gente tem agora. Muito massa. Agora, para fechar o diário de desenvolvimento, foi revelado o Pachycephalossauro, o herbívoro famoso aí pela sua cabeça em forma de dom. Ele terá um comportamento de combate único, usando cabeçadas, disputando território e brigando também na época de reprodução. Além disso, teremos uma variação, o Pachycephalosaurus spinifer, conhecido anteriormente como Stigmoloch, com os chifres um pouco mais exagerados e visual mais agressivo. Então, até o momento, para o update 17, teremos a chegada do Allosauro, Stegossauro, Pachycephalossauro, essa outra versão, o Stigmoloch, e provavelmente serão reveladas mais 4 espécies novas no futuro, de acordo com esse mapa aqui de desenvolvimento. E claro, não podemos esquecer também do Baryonyx no update 18. Resumindo tudo que a gente viu nesse diário de desenvolvimento de março, a Update 17 não é só mais uma atualização, ela é um passo gigantesco para o futuro do Prehistoric Kingdom, principalmente por um motivo: o combate finalmente está saindo do papel. Mesmo ainda não estando pronto, o que já foi mostrado é muito promissor. A gente já tem movimentação durante a luta, ataques contextuais, comportamentos dinâmicos e decisões baseadas em IA. Isso muda completamente a sensação e a dinâmica do jogo, porque até agora, vamos ser sinceros, o jogo era muito focado em construção e estética mais de zoológico de dinossauro. Agora, com o combate evoluindo, ele começa a entrar em outro nível, uma simulação de ecossistema de verdade, onde os dinossauros não só existem, eles interagem, disputam território e sobrevivem neles. E isso deixa tudo mais imprevisível e interessante. Outro ponto que não dá para ignorar é o sistema de comportamento, que não é só de atacar ou se defender. Cada animal tem a personalidade, situações específicas e probabilidades diferentes de reação, ou seja, nenhuma interação vai ser igual a outra. Isso aumenta muito o fator de jogabilidade do jogo. Temos também a evolução no sistema de bioma do Scrubland, uma reformulação total nas mecânicas da água, novos dinossauros e muitas coisas interessantes que teremos no futuro. Então, se você gostou dessas informações, deixe seu like e um comentário sobre o que achou das novas mudanças, se inscreva para não perder mais nenhuma novidade do Prehistoric Kingdom e de outros jogos de dinossauro. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo. Falou!